Vocês sabem que eu estou usando esse livro, Curso Preparatório de Espiritismo, e uma vez por mês que eu costumo falar com vocês, eu estou fazendo uma aula desse curso. Hoje nós vamos para a 7ª aula, tá? A 7ª aula vai tratar reencarnação e evolução dos espíritos e intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. O espiritismo é o cristianismo redivivo. O que quer dizer isso, hein? Cristianismo redivivo. Redivivo é alguma coisa que já existiu, aconteceu e ele está revivendo. Então o espiritismo é o cristianismo redivivo. Vocês acreditam nisso? Vocês já ouviram falar isso? Então vamos lá. Jesus era muito mais espírita do que nós somos hoje, tá? Jesus conhecia tudo de espiritismo. E Jesus falava claramente em espiritismo. Só que ele falava com um povo bastante ignorante que não sabia do que ele estava falando. Então ele, como mestre fenomenal que era, falou em parábolas. Nas parábolas ele disse as coisas espirituais que ele queria dizer de uma forma que cada um entendia de acordo com o seu desenvolvimento. Os apóstolos, os evangelistas, na Bíblia nós pegamos 4 evangelhos. O primeiro foi Marcos, que escreveu no ano 52. Marcos nem conheceu Jesus. Quando Jesus morreu, Marcos era muito jovem ainda. Só que Marcos conhecia o grego. Ele era de uma família que tinha bastante cultura, então que a língua que Jesus falava era uma língua pobre. Era difícil você escrever, você comunicar por escrito na língua que Jesus usava. Então, como ele era um grego e como ele tinha cultura, ele escreveu o primeiro evangelho. O evangelho de Marcos, então, foi o que Marcos ouviu falar de Jesus. Tá? Outro que não conheceu Jesus foi Lucas. Lucas, o pai dele comprou um escravo para ensinar medicina para ele. Ele era médico. Só que esse professor de medicina do Lucas era cristão. E além da medicina, ensinou para o Lucas alguma coisa do cristianismo. E Lucas, então, quando se formou, veio lá para o Oriente Médio para conhecer aquela turma do cristianismo. Foi atrás de Maria, foi atrás dos apóstolos que ainda estavam vivos, se ligou muito ao Paulo, né? Então, Atos dos Apóstolos deve ter sido escrito por Lucas e o Evangelho de Lucas. Mateus era um cobrador de imposto, uma pessoa de gabarito na sociedade dos judeus, e ele conviveu com Jesus, ele teve todos os ensinamentos de Jesus. Quando você vai ler o Evangelho de Mateus, você vê que Mateus está querendo provar para os judeus que Jesus era o Cristo, e até hoje ele não conseguiu isso, tá? Que até hoje judeu não acredita que Jesus é o Cristo, tá? Mas valeu, é válido, tá ali, interessante. Eu gosto mais do Evangelho de João. João também era muito jovem quando viveu com Jesus, mas João tinha uma percepção da espiritualidade de Jesus que os outros não tinham. Então, se você for estudar o Evangelho de João, você vai ver que a parte espiritual está muito bem resolvida no Evangelho de João. Vamos lá, não era isso que eu queria falar. Então, no começo, Jesus falava de reencarnação, Jesus falava de continuação da vida depois da morte. Quando ele falava de morrer, ele não estava falando de morrer o corpo. Você vê que tem um trecho do Evangelho que ele fala: deixe os mortos enterrarem os mortos. Um corpo morto não vai enterrar outro corpo morto. Então Jesus não era bem compreendido. Tudo bem. Isso foi então no começo que Jesus, depois de crucificado, os apóstolos se reuniram e fundaram um primeiro cristianismo, um cristianismo primitivo, tá? Esse cristianismo era muito melhor do que nós temos hoje, porque esse pessoal todo falava de reencarnação, falava de essa coisa espiritual, de acordo com o que eles compreendiam. E eles eram perseguidos por judeus e romanos. Judeu e romano queria acabar com os cristãos.
Até na época de Nero, por exemplo, o Nero já tinha uma empreiteira pronta para fazer uma nova capital, ele mandou incendiar Roma e pôs a culpa nos cristãos. Aquilo foi tão ridículo que todo mundo viu que esse Nero é muito louco mesmo. Então aí começou... Já havia sido invadido pelos bárbaros, Roma, já tinha acontecido um monte de coisa e o poder estava diminuindo. Os judeus já não tinham tanto poder. Então, e o cristianismo, quanto mais era perseguido, mais aumentava, mais as pessoas se interessavam. O que o malandro faz? Você não pode ir com o inimigo? Une-se a ele. Então, judeus e romanos resolveram ser cristãos. Tá? Só que eles começaram a mudar algumas coisinhas. Isso daí começou pelo imperador romano Constantino, mais ou menos 300 e pouco, ano 300 e pouco, Constantino começou o cristianismo, tá? Que veio dar no catolicismo. Teve o protestantismo depois, mas isso daí tudo então começou lá pelo ano 300 e pouco. O imperador romano era considerado Deus. Como é que esse tal de Jesus fazia coisas que um imperador romano não consegue fazer? Então aí veio o primeiro dogma, a primeira coisa difícil de entender. Jesus é Deus. Então até ali, Jesus era o filho do José, do carpinteiro. Mas como ele faz tudo isso? Não, ele faz tudo isso porque ele é Deus. Então, primeira grande modificação no cristianismo, Jesus passou a ser Deus. Tá? Ele mesmo não se considerava, nem bom ele deixava chamar, bom é o pai, eu sou o mestre ele deixava, porque ele estava ali para ensinar, tá? Mas a coisa pegou mesmo lá pelo ano 500. Ano 500 e pouco tinha uma imperatriz, Teodora. Teodora, ela, antes de ser imperatriz, ela era cortesã. E ela era muito sedutora e ela seduziu o imperador e o imperador tornou ela imperatriz. Quando ela se tornou imperatriz, ela mandou matar 500 amigas dela que conheciam a história dela. Você fez essa cara? Então você imagina o que se dizia na época da Teodora, coitada dessa, ela tem um crime de 500 pessoas, então esse negócio de reencarnação pegava para a Teodora, tá? E a Teodora, muito sedutora, muito influente, mulher do imperador, foi convencendo um aqui e um outro ali, resolveu-se tirar a reencarnação do cristianismo. Então até o ano 500 e pouco, todo cristão era reencarnacionista. A partir dali, não, é ressurreição, aquele mesmo corpo que viveu há 2000 anos atrás, no dia do juízo, ele vai vir. Começou a aparecer umas coisas muito estranhas no cristianismo, tá? Que são os dogmas das religiões católica, protestante. O judeu até hoje não se convence do cristianismo, porque pegaram os livros do judeu, mudaram esses livros, levaram ao pé da letra coisa que era simbólica nos livros da Torá, e o judeu falou, isso é ridículo, pegaram o meu livro, mudaram tudo, fizeram um monte de dogma, um monte de coisa, então o cristianismo se tornou uma coisa estranha. Você, quando segue o cristianismo, você passa a ter medo de Deus. Deus é amor, Deus é amor incondicional, justiça suprema. E você, quando aprende o cristianismo das religiões católica e protestante, você começa a ficar assim com Deus. Você começa a ter medo de Deus. Então, o Espiritismo, Jesus, ele preveu isso, tá? Ele falou... Foi questionado, por que você fala em parábola? Não abre o jogo, fala claramente. Aí Jesus falou, os apóstolos, vocês que foram escolhidos, não porque eram mais inteligentes, não porque eram mais bonitos, nem mais ricos. Foram inteligentes porque tinham uma espiritualidade mais apropriada para entender o que Jesus estava ensinando. Não conseguem me compreender, como é que esse povo vai me compreender? Mais na frente, então, quando houver o desenvolvimento da ciência, quando esse povo aprender nas várias reencarnações, for aprendendo sobre espiritualidade, eu vou mandar o Paráclito. Paráclito quer dizer o Consolador. Então esse vai vir restabelecer tudo o que eu disse e dar prosseguimento. Então
1850 e pouco, os espíritos procuraram o professor Rivail, espíritos selecionados, espíritos elevadíssimos, liderado por um espírito que se denominou a verdade. Porque Jesus, quando falou do Paráclito lá, falou: eu vou mandar o Espírito, o Consolador, o Espírito de verdade, que vai restabelecer. Porque Jesus sabia que nesses anos todos, aquilo que ele tinha deixado ia ser deturpado, tá? Então eu vou restabelecer. Então eles procuraram os médiuns da época e escolheram o professor Rivail para codificar a doutrina dos espíritos. Então o Kardec, o professor Rivail, ele era de família católica. Ele estudou no castelo de Yverdon com o Pestalozzi, que era protestante. E ele tinha todas as dúvidas e não fechava a questão com nada. Então ele tinha muita curiosidade por isso tudo. Como ele era formado em pedagogia, ele tinha estudado muito de filosofia. Ele tinha muita curiosidade disso. Quando surgiu essa oportunidade que os espíritos ofereceram para ele codificar a doutrina dos espíritos, ele agarrou com as duas mãos e deu no que deu, tá? Então a nossa doutrina é a doutrina dos espíritos, que vai restabelecer o cristianismo primitivo. Ficou claro? Eu estou vendo interrogações nos olhares. Se vocês não concordam ou querem mais esclarecimento, isso daqui é um bate-papo, tá? Essa segunda parte aqui não é uma palestra, tá? É um bate-papo enquanto vai chamando, tá bom? Vamos continuar? Então vamos lá. Consequência direta da doutrina do Cristo. Então o Espiritismo é cristianismo, tá? O Espiritismo é basicamente os ensinamentos de Jesus. Define os laços que unem a alma ao corpo. Levanta o véu que ocultava aos homens os mistérios da morte. Realmente esse negócio de morte sempre foi muito estranho, a gente sempre pensou em morte como perda. O Espiritismo vem mostrar que você perde documentos, você perde chave, perde celular, mas ente querido você não perde, tá? Porque ele sai do corpo e continua existindo. Uns vão para cima, outros vão para baixo, uns vão para a esquerda, outros vão para a direita, mas eles continuam existindo. E se o laço de amizade, de carinho, de amor for muito forte, esse laço é difícil de quebrar, tá? Então tem dois cimentos que unem espírito. O cimento do amor, muito forte, e o cimento do ódio, da raiva, da vingança, também une, tá? Então, quanto mais afeto, mais amor, mais carinho a gente tiver, esses aí vão continuar ligados a nós, presos a nós, pela eternidade, tá? Sabemos que todas as almas, tendo o mesmo ponto de origem, são criadas iguais, com idênticas aptidões para progredir, em função de seu livre-arbítrio. Então o Espiritismo vem esclarecer que todos nós aqui fomos criados do mesmo jeitinho. Simples e ignorantes e perfeitos, porque tudo que Deus foi criando, ele falava que era bom no fim do dia. No sexto dia, quando ele criou o espírito humano, ele falou, era muito bom. Então nós, todos nós, somos a obra-prima de Deus, tá? Espíritos feitos por Deus, simples e ignorante, com o livre-arbítrio. O simples e o ignorante, isso inclusive está na Bíblia, tá? Ele vai adquirindo conhecimento. E aí, como ele tem livre-arbítrio, ele tanto pode escolher um caminho como o outro. Então, se ele foi aqui, e hoje ele está aqui, problema dele. Ele escolheu os caminhos para chegar lá, porque ele tinha livre-arbítrio. Esses espíritos, então, eu estou falando agora de muitas vidas, tá? Tipo 700 vidas, 1000 vidas. Nós tivemos muitas vidas já, tá? Simples e ignorantes nós não somos há muito tempo, tá? Nós já temos muito conhecimento. E não está bom? Culpa nossa. Fomos nós que escolhemos. Nós tínhamos livre-arbítrio. Se a gente seguisse sempre aqui, a gente estaria aqui. Mas a gente seguiu aqui, a gente está aqui. Poderia estar lá também. É livre-arbítrio. No plano espiritual, esses espíritos, então, são convidados a dar prosseguimento à sua caminhada.
Quem lê o Nosso Lar vai ver que existe um departamento, um ministério, não é um departamento, Ministério das Reencarnações. É um órgão muito importante, onde espíritos muito capacitados planejam as reencarnações das pessoas. Nós. Então, como ela falou, um espírito que quer continuar de uma maneira mais rápida, resolver os seus problemas de uma maneira mais rápida, ele pede para passar por provações muitas, tá? Não, eu quero lá, eu quero ser deformado, eu quero ter uma deficiência mental, eu quero ter problema de saúde, eu quero encontrar com todos esses inimigos meus. O pessoal lá do Ministério fala assim, calma, menos que você não tem condições, como ela falou aqui para vocês, tá? Então, normalmente, eles vão fazer um planejamento dentro daquilo que eles acreditam que a gente consiga suportar. Porque se dá uma prova muito pesada, o fracasso vai ser total, então aquela reencarnação foi desperdiçada. Então é muito bem planejado a nossa reencarnação. Mas eu sofro tanto, foi decidido que você deveria passar por essas que você chama de sofrimento, que não é, são lições, para você atingir um determinado grau que está previsto para você, tá? Não é à toa. Vamos lá. Ninguém é dispensado do trabalho para progredir. Então, viver com todas as dificuldades, com todas as carências, com todo esse sonho que a gente tem, é planejado. Faz parte do nosso progresso. Não existem favorecidos. Mas tem um que nasce numa família tão boa, tem tanto dinheiro, é bonito, é alto, é elegante, eu tão feinho, assim pobre. Foi planejado, tá? Então, não sei em qual vida que ele desenvolveu as aptidões que ele está tendo nessa vida aqui. E nem eu sei quais problemas eu tive para... No planejamento reencarnatório, ter tudo que eu tive aqui, tá? Foi planejado. Não existe favorecido. Deus, a perfeição absoluta, sem sombra de dúvida, tá? Se não tivesse qualquer das perfeições, Deus não seria Deus. Para ser Deus, o Criador, o Paizão, o que fez esse cosmo todo aqui, tudo isso que a gente imagina, ele tem que ser perfeito, porque isso tudo é perfeito. Isso roda numa harmonia formidável. Será que ele ia errar só no ser humano, quando ele criou, que ele falou que era muito bom? Com certeza ele não errou, tá? Quer que cada um sofra as consequências de suas obras. Então isso daí é o que você faz para a pessoa aprender. Você fala por uma criança, não põe a mão aí que está quente, não põe a mão aí que está quente. Ela é teimosa, vai lá, põe a mão e queima. Aprendeu. Nunca mais ela vai duvidar de você. Fala, não põe a mão aí que está quente, ela acredita. Vou pôr. Então é mais ou menos o que está acontecendo com a gente, tá? A gente fez coisas que não eram bom para a gente mesmo. Isso nos atrasou espiritualmente e a gente, para retomar nosso caminho espiritual, nosso progresso, estamos aqui agora vivendo o que estamos vivendo. Os espíritos adquirem conhecimento passando pelas provas. Isso está no Livro dos Espíritos, número 115, tá? O Livro dos Espíritos é onde Kardec reuniu o que foi perguntado para os espíritos e a resposta que esses espíritos codificadores deram, tá? Esse livro tem a base da doutrina espírita. Ele é dividido em 4 partes. Depois foi lançado mais 4 livros que são considerados a codificação do Espiritismo. Então, no Livro dos Espíritos tem toda a base da doutrina. Uma parte deles foi desenvolvido no Livro dos Médiuns. Outra parte, outro livro do Livro dos Espíritos, foi desdobrado no Céu e Inferno. Outra parte, no livro A Gênese. Outra parte, no Céu e Inferno. Então, esses 5 livros aí, a base é o Livro dos Espíritos. E os outros 4 livros são desdobramento do algo mais além do Livro dos Espíritos. Então, quem quer conhecer Espiritismo, tem que conhecer o Livro dos Espíritos, tá? Ele pode ser consultado como uma enciclopédia, ele tem um índice formidável que trata
Ele está dividido em 4 partes, como eu falei, e cada, por exemplo, você quer saber sobre sonhos, você pega lá no índice e vai ver sonhos, está na pergunta tal, tal, tal e tal. Então você pode consultá-lo como uma enciclopédia. Mas o legal mesmo era um dia você pegar de ponta a ponta e ler esse livro, tá? Ali está o Consolador Prometido. Ali está a doutrina dos Espíritos. O que Jesus mandou para a gente, está ali, tá? Vamos lá. Passando pelas provas. Uns aceitam com submissão e chegam prontamente ao seu destino. Ok, a prova é boa, vou nessa, vamos ver o que dá para mim aprender aqui, eu vou chegar mais prontamente ao meu destino. Outros lamentam muito e por sua culpa permanecem distantes da perfeição e da felicidade prometida. A gente vê muito, eu não merecia isso. O que eu fiz? Onde Deus estava que deixou acontecer tal coisa? Fica difícil, não aprendeu a lição. A lição veio, você sentiu o baque e se revoltou todo, ficou todo cheio de mimimi. E aí, você não vai aprender nada com isso? Vai ter que vir de novo a mesma lição para você aprender dessa vez? Livre-arbítrio. Tá? Os espíritos adquirem conhecimento. Isso eu já vi. À medida que avançam, compreende o que os afastam da perfeição. Então, quando o espírito é simples e ignorante, ele nem sabe das imperfeições que ele tem. Ele age mais pelos instintos que ele desenvolveu quando ele era animal. Ele tem fome, ele sai para conseguir comida. Se ele tiver que tirar do outro, ele tira. Se ele está num grupo de caça e o outro grupo vai ser prejudicado, ele não está ligando para os outros, ele só está pensando nele. Então esse negócio de amor, de pensar, fazer ao próximo o que gostaria que o próximo fizesse a você, isso é coisa de espírito mais desenvolvido. Esses menos desenvolvidos não têm nem noção do que nós estamos falando, tá? Isso os afasta da perfeição. Quando concluem uma prova, adquirem conhecimento e não mais o perdem. Então, sofri uma traição, vai. Eu não merecia isso, eu sempre fui muito bom, eu amava tal pessoa, como ela teve coragem de me trair? Se eu ficar no mimimi para o resto da vida, eu não aprendi a lição. Agora eu recebi essa traição. O que em mim estava tão errado que fez com que essa pessoa me traísse? Vocês já viram uma música do Chico Buarque que ele fala, obrigado por me traíres? É mais ou menos isso, tá? Interessante, né? Então essa é a atitude daquele que está querendo progredir espiritualmente. O que em mim tem que ser modificado, porque eu nunca vou conseguir mudar ela, nem você. Nunca, jamais. A única pessoa que eu conseguiria mudar sou eu mesmo. Então não adianta eu pensar, vou mudar fulano, vou mudar cicrano, porque não está certo isso, não está certo aquilo. Negativo. O que em mim tem que ser modificado para que isso que me incomoda tanto não se repita. Então sempre trazendo para mim, tá? Então, e com isso eu vou aprender as lições. Com isso eu vou crescer espiritualmente, tá? Isso daí, então, que esse conhecimento que eu for adquirindo, isso é meu. Na próxima vida, eu já vou vir com esse conhecimento. Então, na próxima reencarnação minha, talvez eu não precise mais passar por essa prova da traição, que eu dei o exemplo. Por quê? Porque eu já aprendi. Então, eu vou, na próxima reencarnação, me cuidar para não provocar no outro o desejo de me trair. Porque eu já aprendi nessa outra vida que se eu não tomar determinados cuidados, a pessoa pode me trair, e traição é muito ruim, eu não quero mais ser traído. Está claro ou não? É engraçado que vocês ficam olhando, estou vendo que estão prestando atenção, mas ninguém manifesta se quer mais explicação. Vamos conversar, tá, gente? Então vamos lá. Mas pode estacionar.
Então aquele do mimimi que veio à prova e ele falou, não, eu não merecia, porque comigo, onde estava Deus? Esse daí vai ter que receber de novo a mesma prova, outra vez, até ele aprender. Pô. Então ele está estacionado, tá? Regredir não regride, sempre aperfeiçoando, mas pode parar, livre-arbítrio, cada um que escolhe, tá? Adquirindo consciência de si mesmo, seu livre-arbítrio vai se desenvolvendo. Então, conforme eu vou tendo esses conhecimentos, vou aprendendo as lições, eu vou me desenvolvendo. A sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolha. Ele não poderia ter feito os homens tudo perfeitinho que nem ele? E fez. Só que era um simples ignorante. Vocês lembram que no 7º dia, ele não descansou o 7º dia inteiro, não. Se vocês forem ler a Gênesis, no 7º dia ele continuou trabalhando e no fim do dia que ele foi descansar, tá? Que muita gente acha que Deus descansou. Deus não descansa, tá? Jesus falou, meu Pai trabalha sem cessar, tá? Então, até no 7º dia Deus trabalhou. Mas no 7º dia, ele se deu o descanso, isso é representativo. Representa o quê? Que ele tinha criado um co-criador. No 6º dia, quando Deus criou o homem à imagem e semelhança, vocês repararam que está no plural? Nós o criamos à nossa imagem e nossa semelhança. Nós quem? Quem que estava com Deus? Então vocês percebem que a humanidade foi criada, existia seres espirituais, co-criadores, junto com Deus. Isso está na Bíblia, pode pegar e ler, tá? Gênesis de Moisés, 1º capítulo. Vamos lá. Adquirindo consciência de si mesmo, seu livre-arbítrio vai se desenvolvendo. Então, no começo, eu não tenho muito livre-arbítrio. Eu tenho que caçar, eu tenho que guerrear, eu tenho que... O máximo que eu estou preocupado é juntar uma lenha para fazer uma fogueira, arrumar uma caverna para juntar minha cria. Eu sou limitado, tá? Mas conforme eu vou me desenvolvendo, o meu livre-arbítrio vai aumentando também. A sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolha, isso eu já li, que concede a todos e traz cada um o mérito de suas obras. Ok. Reencarnação. Sabemos da imortalidade da alma, desde tempos imemoriais. Até os primitivos, que não tinham... Pessoal das tribos indígenas, o povo menos esclarecido, eles sabem que existe um algo mais além da morte, a imortalidade. Cada um do seu jeito, um chama de orixá, de anjo, cada um do seu jeito, mas isso daí o homem traz consigo, porque o homem veio do plano espiritual. O homem não nasceu no corpo, o homem nasceu lá no plano espiritual, no 6º dia da criação. Ele reencarnou várias vezes. Então, nessa reencarnação, lá no íntimo, ele sabe que um tempo atrás ele foi espírito. E que depois que esse corpo morrer, ele vai continuar sendo espírito. Ele sabe disso. Temos na Bíblia que Elias foi uma reencarnação anterior de João Batista. Isso está no Evangelho, tá? Vocês vão ver Jesus falando com os apóstolos, mas não disseram que Elias teria que vir. E Jesus fala, Elias já veio e vocês não o conheceram. E ele estava se referindo a João Batista. Então, Jesus falava claramente em reencarnação. E a Nicodemos. Nicodemos era um doutor da lei, um muito instruído entre os judeus. Ele procurou Jesus na surdina, sem ninguém saber, e foi questionar Jesus. Aí Jesus falou para Nicodemos que era necessário nascer de novo. Aí, hoje em dia, para tentar justificar a não existência da reencarnação, fala assim, não, nascer de novo no mesmo corpo, não sei. Mas não era isso que eles estavam falando. Você pegar lá no Evangelho, vocês vão ver que a resposta do Nicodemos foi, mas como posso eu nascer de novo se eu sou um homem velho? Então, vou voltar para o útero da minha mãe? E Jesus respondeu para ele assim, você sendo um doutor da lei, vai me perguntar isso? Por quê? Porque os doutores da lei no povo judeu também tinham
esse conhecimento das vidas progressivas, tá? Do jeito deles, mas tinham e tem até hoje, tá? Se você conversar com um judeu, que é da onde a Bíblia saiu, do meio dos judeus, eles sabem do jeito deles. O Espiritismo veio para tirar o véu e falar, olha, é mais ou menos assim. Vamos lá. Como entender a justiça divina sem reencarnação? Aí você pega uma criança que nasceu num berço de ouro, como eu falei. A outra que nasceu doentinha, uma família pobre, sem condições nenhuma. Você sabe as 700 vidas anteriores dessa criança aqui? Você sabe as 700 vidas anteriores dessa outra criança aqui? Deus soberanamente bom e justo e errar dessa maneira? Só a reencarnação para poder explicar isso, tá? Não tem outra explicação. Devemos aos espíritos que nos trouxeram a codificação espírita explanações de que o mundo real é o mundo dos espíritos e do qual esquecemos quando aqui reencarnamos. Esquecemos, mas toda noite no sono, o sono da gente tem várias fases, tá? Tem umas fases que é a mente toda atrapalhada, depende do que você comeu, aquele sonho que não faz sentido nenhum. Um psicólogo, um psiquiatra pode te ajudar a interpretar que são símbolos que estão te avisando de alguma coisa, mas é uma coisa da mente. Só que o espírito, toda noite, ele desdobra. Onde ele vai? Depende da sintonia. Uns vão para curso, vão para aulas, outros vão para boate, de acordo com a sua sintonia, tá? Quando eles voltam, a mente que ficou lá dormindo não participou dessa experiência. O espírito desdobrou, a mente ficou dormindo, aquele sonhinho atrapalhado. Quando o espírito voltou, a mente não participou daquilo. Mas ele relembrou que ele era espírito e ele relembrou o que ele era antes dele reencarnar. Então, muitas vezes, quando a gente vai dormir, a gente deve fazer uma oração nesse sentido. Essa noite, no desdobramento do sono, eu gostaria muito de encontrar o meu mentor espiritual, o meu espírito guia, que ele me levasse para algum lugar onde eu tivesse esclarecimento do porquê que eu estou tendo essa dificuldade aqui, que eu gostaria de resolver de uma outra maneira. E de manhã, quando você acordar, ideias vão brotar na tua cabeça. E você não vai lembrar de nada, de onde vieram aquelas ideias. Mas a tua oração funcionou. Durante o desdobramento, você foi levado a algum lugar, alguém conversou com você, você voltou e falou assim, estou doente, mas tudo bem, vou sarar, vou fazer esse tratamento, vou tomar os medicamentos, não sei o quê. Você adquiriu um novo ânimo. Então, muito interessante isso, tá? Toda noite, todos nós desdobramos. Para onde vamos? Depende de nós. Tá? A lembrança poderia... Bom, se eu me lembrasse do porquê que eu estou nessa vida, nessa situação, nesse corpo, aqui em Limeira, junto de vocês, por quê? O que aconteceria? Eu poderia me tornar ou envaidecido ou aborrecido por me reconhecer muito inferior ou envergonhado por coisas que eu fiz. Não seria bom para mim. Se eu tive 700 vidas, das 700 encarnações que eu tive, a melhor é essa, tá? Nas outras todas eu era, espiritualmente falando, inferior ao que eu sou hoje. Então, se eu sempre progrido, o máximo eu estaciono, nas anteriores eu era bem pior do que eu sou. Então, por isso que eu não lembro. Para mim não ficar envaidecido, aborrecido porque eu sou tão inferior, ou envergonhado por coisas que eu fiz. Então, é bom eu não saber. Vamos ver daqui para frente. Quando é feito esse projeto reencarnatório lá no Ministério das Reencarnações, então é dado esse véu, tá? Alguns lembram. Alguns fazem a besteira de procurar um psicólogo para fazer uma terapia de vida passada. Se o psicólogo não for tão bom, tão preparado, esse cara pode cair num momento traumático, tão problemático da vida anterior, que além dos problemas dessa vida aqui, agora ele está tendo que lidar com um problema que estava lá na vida passada, tá?
Então, quando for um dia fazer uma terapia, é possível? É possível. Existe, mas tem que ser acompanhado por um profissional que saiba o que está fazendo. A hora que você cair naquele trauma, ele conseguir tirar você, tá? Senão a coisa pode se complicar, porque essa é a melhor encarnação que nós já tivemos. Tá claro isso daí? Vocês sabem que tem gente que faz essas regressões, né? E vaidade, eu quero ver se eu fui princesa, se eu fui príncipe, o que eu fui, tá? E pode cair numa situação dessa que ou vai deixar envergonhado, ou vai te mostrar que você é muito inferior, ou envaidecido, tá? Temos a lei de causa e efeito, temos o livre-arbítrio, e pelo bem ou pelo mal que praticamos, temos existência mais ou menos feliz nesse planeta. Então realmente tem gente que parece que ganhou na loteria, teve uma vida que é uma maravilha. Mas é isso daí, lei de causa e efeito. Então, o efeito é esse, uma vida maravilhosa. Qual que é a causa? O que ele desenvolveu espiritualmente nas vidas passadas. O efeito é esse. Outro está com uma vida problemática, qual que é a causa? Está lá nas vidas passadas. Então, o efeito é essa vida que ele está tendo agora. Sempre para o progresso, tá? Planeta de expiações e provas. Expiação é eu sentir na carne aquilo que eu fiz os outros sofrerem. Então não tem jeito de eu aprender que traição faz mal se eu não for traído. O dia que eu for traído, eu vou perceber o quanto traição faz mal. Aí antes de trair, eu vou pensar 2 vezes. Eu aprendi. Prova tem a ver com o futuro. Então, se nessa vida aqui ou na vida passada eu pretendo fazer tal coisa ou desenvolver tal assunto, eu tenho que passar por uma prova, é que nem um Enem. Para cursar uma faculdade eu tenho que fazer Enem, para ver se eu estou apto a cursar aquela faculdade, tá? É a mesma coisa a prova. Onde se encontra a felicidade? Nesse progresso. Eu vou resolvendo, eu vou entendendo o porquê, eu vou aprendendo e com isso eu estou me desenvolvendo, tá? Isso vai me fazer feliz. No coração daqueles que, fazendo bom uso do livre-arbítrio, só praticam o bem, conhecem o Evangelho de Jesus. Esse é o manual, tá? Se a gente está em dúvida para onde ir, Evangelho de Jesus. Esse é o manual. Não só porque o leem, mas porque o praticam. Então não adianta conhecer o Evangelho de versículos em versículo, em João, capítulo tal, não adianta. Eu tenho que viver isso na minha vida, no meu dia a dia, tá? E Jesus deu um resumo legal para mim não ficar decorando, tá? Vocês lembram do resumo que Jesus fez? Ame ao próximo como a si mesmo. E é o Pai, ame a Deus e ame ao próximo. Resumiu em uma frase com 2 questãozinhas, tá? Amor a Deus e amor ao próximo. É o resumo do Evangelho. No coração daquele fazendo... Aí já vi. Sobrevivência do espírito. Sem a pré-existência da alma, a doutrina do pecado original fica inconciliável com a justiça de Deus, tornando todos os homens responsáveis pela falta de um só. Se eu for pegar a Bíblia ao pé da letra, o Adão lá fornicou com a Eva e agora toda a humanidade já nasce com pecado. Justiça de Deus? O que eu tenho que ver com a fornicação do Adão e da Eva, pá? Você dá risada, mas é o que o povo acredita, é o que está na Bíblia, é o que é o dogma das religiões, tá? Então vamos entender de uma outra maneira isso daí. Em Êxodos tem os 10 mandamentos. Então no primeiro mandamento lá ele é longo, não é só amar a Deus, não, ele é longo. Então eu sou o Deus zeloso que tirou da servidão, e vai falando, aí ele fala assim, eu sou aquele que pune na 3ª ou 4ª geração, tá? Os que modificaram a Bíblia para poder justificar a reencarnação, falaram, eu sou aquele que pune até a 3ª ou a 4ª. Então eles mudaram por até. Por que pulou a 2ª? Jamais eu conseguiria voltar para a carne sendo filho de mim mesmo. Para o meu filho existir, eu tenho que estar vivo para gerar meu filho.
Então eu jamais viria como meu filho, mas como meu neto eu posso vir. Então, terceira geração, ou bisneto, quarta geração. Então, o que ele estava falando ali na Bíblia, lá no Êxodo? Ele estava falando isso. Você fez, foi terrível, você morreu. Acabou? Não. Eu sou aquele que pune na terceira ou quarta geração. Você vai voltar na mesma família, você vai ser neto de você mesmo, e tudo aquilo que você desperdiçou, que você desbaratou, você vai sofrer as consequências agora. Justiça de Deus. Deus é soberanamente bom e justo. Pus muita dúvida na cabeça de vocês. Isso daqui é conversa, vocês não perguntam, eu vou largando o pau, tá? Estudando, bom, da mesma forma, ao progredir, o Espírito traz as virtudes e conhecimentos adquiridos. Estudando as propriedades dos fluidos e a ação deles sobre a matéria, o Espiritismo demonstrou a existência do perispírito. Bom, Espírito está no livro dos Espíritos. O que é o Espírito? Seres inteligentes da criação. Então, Espírito é inteligência. Para a inteligência se manifestar aqui no planeta Terra, ele pega fluidos do planeta e constrói um corpo espiritual. Esse corpo espiritual reencarna várias vezes num corpo de carne. Isso daí Paulo fala na Bíblia, tá? Eu não lembro em qual trecho de Coríntios ele fala que a gente planta na carne para colher no corpo espiritual. Então nós temos dois corpos, um corpo de carne, um corpo espiritual. Mas nós não somos o corpo de carne e nós não somos o corpo espiritual. Nós somos os seres inteligentes da matéria, nós somos a inteligência. Se um dia a gente tiver que deixar esse planeta aqui, vai ficar aqui o corpo de carne, vai ficar aqui o corpo espiritual, e nós vamos ter que construir no outro mundo onde a gente for viver, um corpo espiritual para viver lá e reencarnar lá, tá? Isso tudo está no livro dos Espíritos.